Salve, salve meus amigos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Lucas dos Anjos e estou aqui para falar um pouco do que aconteceu na última semana dentro da NFL, que foi o NFL Draft de 2024. E, passado o draft, alguns fãs se questionam sobre as picks feitas principalmente na primeira rodada, e hoje eu trago um top sobre os principais candidatos a bust que saíram na primeira rodada do NFL Draft deste ano. Então, depois da vinheta, vamos aos nomes que podem, talvez, decepcionar, apesar dos times apostarem bem alto neles. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube do The Playoffs, é muito importante pra gente que você deixe a sua inscrição, deixe o seu like no vídeo, que ajuda a espalhar o conteúdo para outros fãs do futebol americano, outros fãs da NFL. Deixe seu comentário aqui também se você concorda ou não com os nomes que eu vou citar, se você tem um outro nome que você acha que você possa considerar um candidato a bust. Lembrando que a gente sempre considera busts aquelas escolhas de primeira rodada, porque justamente por serem apostas muito altas, elas podem acabar decepcionando e não dado aquele boom todo, aquele hype que a gente espera que a escolha vai se refletir dentro da NFL. E o primeiro nome que eu trago aqui, acho que pode ser o principal candidato a bust de muitas pessoas, que é de Michael Penix Jr., que é quarterback agora do Atlanta Falcons. Mas por que eu tô considerando ele um possível candidato a bust? Não é nem por conta dos Falcons em si ou da qualidade do Michael Penix Jr. É por conta de toda a situação que foi criada a partir da escolha dele e por problemas que ele traz do college, que são os problemas de lesão. O Michael Penix Jr. foi a 8ª escolha geral do Atlanta Falcons, chegando num time que já tem um quarterback titular, que é o Kirk Cousins, e tem um contrato acertado nessa última off-season com mais de 100 milhões garantidos. E é muito complicada a situação onde o seu quarterback titular não gosta e não foi avisado antes que o time poderia pegar uma escolha de primeira rodada com um quarterback. E cria-se uma situação bem complicada para o Michael Penix, né? O Michael Penix, que vai ter 25 anos na temporada 2024 da NFL, um cara que teve muito tempo no college football e não se sabe quando ele vai estrear. Por mais que os Falcons tentaram replicar aqui uma situação que foi vista no Green Bay Packers com o Brett Favre e Aaron Rodgers, com o Jordan Love e Aaron Rodgers, eu acho que os Falcons aqui deram um tiro no pé. E se o Penix não conseguir corresponder em campo quando ele entrar, ainda mais por conta do desenvolvimento dele, ele já vai estar um cara com uma idade muito avançada para talvez uma possível renovação de contrato. E tem os problemas também de lesão, né? O Michael Penix Jr. é um injury prone, tem problemas de lesão no college, teve lesões gravíssimas por mais de uma vez, na verdade, 3 vezes ele ficou fora da temporada por conta de lesão, e isso é um problema. Será que isso vai se refletir dentro da NFL? Será que não? Os Falcons fizeram uma aposta muito arriscada, numa pick muito alta, numa posição que eles já tinham um grande nome, que poderia conduzir a equipe aos playoffs, e quem sabe ao objetivo maior que é o Super Bowl do Kirk Cousins. Então tem o Michael Penix Jr. sim, como o meu principal candidato a bust no NFL Draft de 2024. O meu segundo nome também é um quarterback, que é de Jayden Daniels, o quarterback que foi draftado na 2ª escolha geral pelo Washington Commanders. Mas por que eu tenho o Jayden Daniels como um possível candidato a bust? O Jayden Daniels é um cara que é um dual threat, ou seja, ele tem uma dupla ameaça. Ele é um cara que consegue não só passar muito bem a bola, como correr muito bem com a bola. Não à toa que ele foi eleito o Heisman Trophy do College Football em 2023. Mas o meu medo com o Jayden Daniels é ele não conseguir proteger o corpo dele o suficiente. No College Football, nós vimos muitas vezes o Jayden Daniels correndo com a bola e não sabendo proteger, tomando pancadas absurdas. E na NFL isso pode ser muito complicado. Ele pode sofrer com lesões, ele pode sofrer com o corpo dele apanhando muito durante esse período. E a minha principal comparação do Jayden Daniels é o RG3, o Robert Griffin III. Se o Jayden Daniels tiver uma lesão tão grave como o Robert Griffin teve, exatamente na mesma franquia que draftou o Daniels, né, até então,
o Washington chamava Redskins, fica bem complicado, fica bem complexo esse desenvolvimento do Daniels acabar sendo atrapalhado talvez com uma lesão muito grave. Claro que nós temos, por exemplo, o caso do Joe Burrow, que teve uma lesão muito grave e é um grande quarterback dentro da NFL. Eu espero que isso não afete o Daniels, eu espero que o desenvolvimento dele seja feito da melhor forma possível e, por mais que seja um rival do meu time, ele consiga transferir esse jogo muito bem do que ele apresentou no último ano dele do college football para a NFL. Um terceiro nome que eu trago aqui é do offensive tackle selecionado na 7ª escolha geral pelo Tennessee Titans, em J.C. Latham. Eu gosto do prospecto, mas eu acho que foi uma escolha muito cedo. Claro, quando você tem o seu cara e você quer ir atrás dele, o time não importa com a escolha que ele é feita e vai atrás dele. O Latham, ele acaba indo para os Titans porque o Joe Alt saiu antes do que era esperado lá pro Los Angeles Chargers e o time precisava de um tackle. Só que, na minha opinião, tinham tackles melhores do que o J.C. Latham, mais prontos e com um teto maior para a NFL. E os Titans apostaram no J.C. Latham. E os Titans, eles têm um histórico de ter problemas selecionando tackles na primeira rodada que não produzem o suficiente. Claro que a gente só tem um ano de amostragem, por exemplo, do Peter Skoronski, mas se você pegar e voltar alguns drafts atrás, os Titans fizeram escolhas relacionadas a offensive tackles que não deram certo. Eu espero que o Latham, de fato, consiga ser bem desenvolvido. Ele que para mim é um right tackle e os Titans precisavam de um left tackle. Eu não sei como vai ser esse desenvolvimento dele frente à NFL. Caso ele seja esse swing tackle, consiga jogar dentro das duas posições, enfim. Para mim é um candidato de offensive lineman a Bush e que eu espero que os Titans tenham acertado nessa escolha. Tem aqui mais um candidato a possível bust, que é o Bo Nix, o quarterback selecionado pelo Denver Broncos na 12ª escolha geral. Muito se acreditava que os Broncos estavam muito interessados em J.J. McCarthy, talvez até em Drake May, mas que eles estavam tentando subir atrás do McCarthy. E no fim, o Sean Payton declarou que não, que o quarterback dele era o Bo Nix. E alguns insiders acreditam que o Sean Payton foi atrás do Bo Nix justamente porque o Bo Nix tem características parecidas com o Drew Brees, que é um quarterback que o Payton trabalhou por muitos e muitos anos lá no New Orleans Saints. Eu tenho alguns receios com o Bo Nix, tá? Eu acredito que desses quarterbacks que foram selecionados na primeira rodada, se não fosse a questão do injury prone, por exemplo, do Penix, eu teria ele um pouco mais alto. Mas o Bo Nix é um cara que, pra mim, ele é um boom ou bust, né? Ele pode, de fato, ser desenvolvido, ele pode carregar no sistema, como o sistema do Peyton lá em Denver, mas caso ele não consiga, vai ser decepcionante para o torcedor dos Broncos, né? Tudo que vem acontecendo depois da aposentadoria do Peyton Manning e depois de ter passado com o Russell Wilson, o time ter trazido o Zach Wilson também lá dos Jets via troca. Então o Bo Nix vai chegar com uma carga muito pesada. Eu espero que ele seja titular dos Broncos e eu espero de fato que ele consiga mostrar muito mais o Bo Nix em Oregon do que o Bo Nix em Auburn, que foi um cara que foi extremamente decepcionante dentro do college football. Um outro nome que eu trago aqui é o do Amarius Mims, que o tackle selecionado pelo Cincinnati Bengals na 18ª escolha geral. O meu medo com o Amarius Mims é que ele tem pouca experiência, por isso que eu acho que ele possa ser um candidato a bust. Ele tem pouquíssima experiência quando se trata de titularidade dentro do college football. E o tamanho dele, né? Ele é enorme, ele é gigantesco, mas se ele não tiver cuidado, ele pode se tornar um Mekhi Becton 2.0. O tackle que foi selecionado pelos Jets algumas temporadas atrás não conseguiu corresponder ao que era esperado dele dentro da NFL, apesar de ser um cara muito grande, ele sofreu com muitas lesões justamente por conta do seu peso. E eu espero que o Amarius Mims não tenha esses problemas, ele consiga desenvolver o seu jogo. Ele não chega para ser um left tackle, isso é importante, já que o time dos Bengals já tem o seu left tackle no Orlando Brown Jr. Então, o Amarius Mims tem tempo para ser lapidado e para mim ele é um cara que é um projeto de boom ou bust. Caso ele seja muito bem lapidado, ele vai ser um grande tackle dentro da NFL. Mas caso não, talvez ele seja um pouco decepcionante. Meu próximo nome aqui é de Chop Robinson, edge rusher selecionado pelo Miami Dolphins na 21ª escolha geral.
Meus receios com o Chop Robinson, o tamanho, né? Apesar de um edge rusher, e já ter uma série de edge rushers bons em Miami que possam são titulares. O Chop ele chega para agregar esse time, essa defesa, essa rotação entre os Eds. Mas eu acho que foi uma pick muito cedo, uma pick muito alta pro Chop Robinson. Eu acho que os Dolphins tinham outras necessidades aqui e eu acredito que foi um reach, sim. E a possibilidade de Chop Robinson ser um bust existe, apesar dele entrar nessa rotação dos Dolphins, apesar de que ele não chega de fato para ser esse titular no primeiro ano dele, pode conquistar a titularidade com o tempo, né? O time já tem o Jalen Phillips, tem o Bradley Chubb, enfim. Mas eu tenho certos receios, certas red flags com o Chop Robinson, justamente por conta do tamanho, apesar da explosividade dele. Outro nome que eu tenho aqui que talvez seja um possível bust, mas é questão de desenvolvimento, é o Jordan Morgan, offensive tackle, selecionado pelo Green Bay Packers na 25ª escolha. O Morgan, que é um cara extremamente físico, que foi cotado sim para sair dentro da primeira rodada, mas a saída do Bakhtiari acho que afetou de fato uma decisão que os Packers poderiam ter tomado com outro nome, talvez ter subido no começo do segundo round, da segunda rodada, pelo Jordan Morgan. Claro que teve a especulação de que os Niners queriam ele, que os Chiefs queriam Jordan Morgan, mas eu acredito sim que os Packers poderiam ter sido um pouco mais pacientes, talvez até saído com um jogador que é muito parecido com o Morgan, um pouco mais para baixo. Eu tenho um pouco de receio porque talvez o Morgan não demore um pouco para ser desenvolvido, apesar dessa fisicalidade que ele tem, e os Packers tenham dado mais um reach relacionado a um offensive tackle por conta da saída do David Bakhtiari. Claro que, quando a gente fala de tackles, o desenvolvimento deles é diferente, leva um pouco mais de tempo. Claro que tem tackles absurdos, por exemplo, como o Joe Alt, que a gente já espera que já jogue no nível profissional altíssimo desde o primeiro jogo, mas porque eles já são prospectos extremamente prontos para a liga. O Morgan eu não vejo ele como um prospecto pronto, então se ele assumir a titularidade já em 2024, talvez o começo dele da NFL seja um pouco complicado e ele seja taxado de bust por algumas pessoas e alguns analistas. O último nome que eu trago aqui como possível candidato a bust dentro da NFL é o de Rick Pearsall, wide receiver, que era de Flórida e agora do San Francisco 49ers, na 31ª escolha. Eu acho que os Niners tentaram um cara que é muito parecido com o Deebo Samuel, não sabemos ainda no momento da gravação desse vídeo se o Deebo foi trocado, se ele foi negociado ou não. Claro que teve a questão relacionada ao Brandon Ayuk e tudo mais. O time está querendo repor uma possível saída de um dos seus veteranos, ou caso não, tem um cara para ser desenvolvido. Rick Pearsall, que teve muitos anos dentro do college football, para mim é um cara que não era um nome de primeira rodada. A gente questiona muitas vezes os drafts de John Lynch, né? As escolhas mais altas e tudo mais. Muitos nomes são questionáveis em dados momentos. E eu tenho esse certo receio com o John Lynch a partir disso. Então o Rick Pearsall para mim é um cara que talvez ele consiga se desenvolver. O Brock Purdy é um cara que consegue trabalhar muito bem os seus wide receivers. Mas ele é um cara que para mim já tem muito parecido dentro do elenco, que é o Deebo Samuel. Caso o Rick Pearsall ele não consiga jogar numa posição parecida que ele jogava no college football, ele tenha certos problemas para se desenvolver, ele tenha sido, não vou dizer um reach porque foi no fim da primeira rodada, mas um nome que não consiga agregar tanto como os Niners esperam. Agora, para citar alguns outros nomes que talvez sejam candidatos a bust, mas a se observar por conta da situação que caíram, eu trago dois wide receivers. O Brian Thomas Jr., que foi para o Jacksonville Jaguars na 23ª escolha geral, que é um cara que teve o recorde de touchdowns dentro do college football em 2023, mas e tem a velocidade, mas ele tem certos pontos que eles precisam ser explorados e tem que ver como o Trevor Lawrence vai conseguir explorar esse wide receiver. Eu acho que o Brian Thomas Jr. ele pode ser um grande recebedor sim dentro da NFL, assim como ele foi dentro do college football, né? Mesmo tendo Malik Neighbors, por exemplo, como grande recebedor dentro do time. Mas eu tenho certos receios, certas red flags com o Brian Thomas e com seu desenvolvimento, que talvez
possam ser taxados eles de bust um pouco mais pra frente. O outro nome que eu trago aqui, que também foi selecionado dentro da primeira rodada na 28ª escolha geral e é o wide receiver, é o Xavier Worthy, que é o recordista do tiro de 40 jardas e foi parar no Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes. Um time que já tem o MVS como um grande corredor de velocidade, trouxe também Hollywood Brown, né, Marquise Brown, para compor esse elenco, e agora traz o Xavier Worthy, talvez pensando até hoje no time, tentando repor de fato uma saída do Tyreek Hill. A gente teve um problema do Rashee Rice com a justiça, né, com essa questão de que ele se entregou à justiça por conta de ter participado de um racha. E o Xavier Worthy, que é extremamente veloz, é um cara que é um trabalhador, mas eu tenho receios. Para mim ele é boom ou bust. Eu tenho medo dele ser um John Ross 2.0, que era o antigo recordista do tiro de 40 jardas do NFL Combine, mas ele cai com uma situação que tem um quarterback extremamente bom para o desenvolvimento dos seus recebedores, o melhor quarterback da NFL atualmente, né, que é o Patrick Mahomes. Ele cai numa situação que ele tem um grande head coach, Andy Reid, e consegue desenvolver muito bem seus jogadores. Claro que tem jogadores no elenco dos Chiefs que não têm conseguido mostrar tanto assim. Os Chiefs têm apostado em wide receivers, seja por picks ou por trocas nos últimos drafts, e alguns desses nomes não têm correspondido como é esperado. Então meu medo com o Worth é que ele, de fato, não corresponda como esses últimos nomes que os Chiefs apostaram e tenha certos problemas no seu desenvolvimento dentro da NFL. Apesar de que ele tem essa velocidade, ele tem uma boa árvore de rotas, enfim. Para mim o Worthy é um boom ou bust, então eu tenho que citá-lo aqui também. Mas e você? Concorda comigo? Discorda? Teria algum outro nome? Dos nomes que eu falei, você tem os mesmos receios que eu? Deixa aqui nos comentários, vamos interagir quanto aí seus possíveis candidatos a bust do NFL Draft que saíram dentro da primeira rodada. E lembrando mais uma vez, se inscreva aqui no canal do YouTube do The Playoffs, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e compartilhe também o nosso conteúdo com outros fãs do futebol americano, da NFL e dos esportes americanos. Estou aqui para conversar com vocês sobre isso e logo mais traremos mais um vídeo sobre o NFL Draft. Abraço, tamo junto e até a próxima!